Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um dos projetos mais ousados, mais ambiciosos da história da humanidade, o programa Apollo. Uma jornada que, sério, definiu uma geração inteira e simplesmente reescreveu os limites daquilo que a gente achava que era possível. E tudo começou com esse desafio aí. Lá em 1961, o presidente Kennedy não só estabeleceu uma meta, não. Ele acendeu o pavio de uma corrida tecnológica que a gente nunca tinha visto antes. O objetivo era claríssimo: levar seres humanos até a Lua e, claro, trazê-los de volta em segurança antes do final da década. Tá, mas por que essa pressa toda? Para entender de verdade o programa Apollo, a gente precisa olhar o contexto da época. Não era só sobre exploração, sabe? Era sobre ideologia, sobre poder e prestígio, tudo isso no auge da Guerra Fria. E olha, o placar no começo não estava nada bom para os Estados Unidos. A União Soviética, ela saiu na frente. Primeiro satélite? Deles. Primeiro ser humano em órbita? Deles também. Então a pressão para uma resposta americana era, gigantesca. A Lua deixou de ser só um destino, ela virou a linha de chegada. Só que por trás de toda essa competição política, os objetivos oficiais da NASA eram bem mais amplos. A ideia era dominar a tecnologia espacial, fazer ciência de ponta e, o que é fundamental, aprender a viver e a trabalhar fora da Terra. E essa ambição toda, claro, teve um preço astronômico. Se a gente ajustar para valores de hoje, estamos falando de 165 bilhões de dólares. Só para ter uma noção da escala, no seu auge, o programa chegava a consumir mais de 4% de todo o orçamento federal americano. Foi um investimento nacional, assim, monumental, que mobilizou mais de 400 mil pessoas. Então chegamos no ponto crucial. Como é que se chega na Lua? Bom, a engenharia por trás do Apollo foi, sem exagero, uma das maiores realizações de todo o século XX. A NASA escolheu uma estratégia super engenhosa, chamada de encontro em órbita lunar. Funciona assim: em vez de uma nave gigantesca pousar inteira na Lua, só uma partezinha dela, o módulo lunar, desceria. Isso economizou uma quantidade absurda de peso e tornou a missão viável com a tecnologia que existia na época. Em si, era um sistema muito engenhoso, dividido em 3 partes. Primeiro, o módulo de comando, que era a casa da tripulação e a única parte que voltaria para a Terra. Depois, tinha um módulo de serviço, que era tipo a casa de máquinas, com tudo que era essencial para a sobrevivência. E, por fim, o módulo lunar, a famosa Aranha, que foi projetada especificamente para a delicada tarefa de pousar em outro mundo. Mas olha, essa não é só uma história de tecnologia. É também uma história de coragem, de sacrifício e de uma resiliência humana incrível diante de desafios que pareciam impossíveis. A jornada foi cheia de momentos inesquecíveis, né? A tragédia da Apollo 1, que forçou uma revisão completa da segurança do programa, o triunfo da Apollo 11, a tensão absurda da Apollo 13, que se tornou um símbolo de superação, e, por fim, a despedida com a Apollo 17. E, claro, o momento que parou o mundo. Em 20 de julho de 1969, Neil Armstrong desceu aquela escadinha do módulo lunar Eagle e falou as palavras que ecoariam para sempre na história. Pois é, o programa acabou, mas o impacto dele, esse dura até hoje. Vamos dar uma olhada no legado que essas missões deixaram. Os 12 astronautas que caminharam na Lua não voltaram de mãos abananadas, não. Eles trouxeram quase 400 quilos de material lunar. Um verdadeiro tesouro científico que continua, até hoje, a revelar os segredos do nosso sistema solar. E o que essas rochas contaram pra gente? Bom, elas basicamente reescreveram o que a gente sabia sobre a formação da Lua, revelaram uma história super violenta de impactos de asteroides no início do sistema solar e nos deram uma perspectiva totalmente nova sobre a evolução do nosso próprio planeta. A ciência planetária, de fato, nunca mais foi a mesma. Mas talvez o legado mais inesperado não tenha sido sobre a Lua, e sim sobre a Terra. Tirada pela tripulação da Apollo 17, a foto Blue Marble, ou bola de gude azul, virou um ícone. Ela cristalizou essa imagem do nosso planeta como um oásis frágil, todo interconectado, e acabou virando o estandarte de um movimento ambientalista que estava nascendo, inspirando a criação de eventos como o Dia da Terra. Apesar do volume gigantesco de evidências ao longo dos anos, surgiram teorias que questionam se os pousos na Lua realmente aconteceram. Apesar dessas ideias persistirem, a comunidade científica é unânime. As evidências são simplesmente esmagadoras e podem ser verificadas por qualquer nação com capacidade espacial. As próprias rochas lunares, que foram distribuídas para laboratórios no mundo todo, contam uma história que só pode ter vindo de fora da Terra.
E mais recentemente, o orbitador de reconhecimento lunar da NASA fotografou em detalhes os equipamentos deixados lá, o que encerra qualquer dúvida razoável. Foi um sucesso tão grande, por que a gente parou de ir? A resposta é um pouco complexa, mas se resume a duas coisas: dinheiro e política. Com a corrida espacial vencida, o interesse do público e, por consequência, o financiamento do governo simplesmente despencaram. As missões Apollo 18, 19 e 20 foram canceladas e a humanidade não pisa na Lua desde dezembro de 1972. O programa Apollo foi um momento único, uma demonstração do que a gente consegue alcançar quando a engenhosidade e a vontade se unem. E isso nos deixa com uma pergunta no ar. Mais de 50 anos depois, o que será que o próximo grande salto nos reserva?